Ótimo, então agora vamos continuar. Vamos treinar para vocês saberem identificar qual é o sentido da corrente, tá bom? Então aqui eu tenho uma espira, eu tenho um ímã aproximando da espira. E aí, vou fazer umas perguntas e você responde para mim em voz alta, para sua família achar que você é uma louca, ou um louco, ou loucos. Tô zoando, mas você vai me responder, tá bom? Você vai aprender. Então, vou voltar. Eu tenho um ímã aproximando de uma espira ou de um circuito fechado. Primeira coisa, vai ter corrente induzida aqui? Sim ou não? Sim, claro que vai ter. Por quê? Primeiro, que isso aqui é um circuito fechado. E segundo, que está tendo uma variação de fluxo magnético aqui dentro, né? Dentro dessa área. E quando acontece variação do fluxo magnético, há sim a geração de uma corrente induzida. Então me fala, com o ímã aproximando, eu tenho a variação do fluxo magnético. Esse fluxo vai estar aumentando ou diminuindo? Muito bem, você acertou! Depois fala, né, gente, que os riscos são loucos. E a gente achou ruim esse pode. Tá bom, parei. Então vamos lá. Nessa área, quando o ímã aproxima, cada vez mais linhas do campo magnético estão furando essa área. Cada vez mais, ou seja, esse fluxo magnético está aumentando, né? Então, se ele está aumentando, então o fluxo está aumentando com o tempo. Então, vai ter uma corrente elétrica, sim, no sentido que o campo induzido vai fazer com que esse fluxo diminua. Para fazer com que uma coisa está aumentando, diminua, eu tenho que colocar os vetores no mesmo sentido ou no sentido oposto. Se eu quero diminuir uma coisa, eu tenho que colocar no sentido oposto. Porque se eu colocar no mesmo sentido, isso aumenta. Se eu colocar no sentido oposto, diminui, né? Então, no sentido oposto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar dentro dessa espira como que é o campo que está entrando, que é o campo indutor. Como é norte, tá vendo? Tem as linhas de campo furando ela. Então, o campo indutor está entrando nesse sentido aqui. Então, o induzido vai ter sentido oposto. Ele vai estar saindo dela para cá, nesse sentido, ok? Tem um desenho mais bonito disso. Aqui. Então, esse daqui é o meu campo induzido, tá vendo? Saindo de dentro da espira. E aí, essa espira funciona como um ímã induzido. Por quê? Quando eu tenho linhas de campo que saem de um polo, isso chama norte. Ou seja, dentro dessa espira, a superfície dela, né? Essa área dela, o lado que está saindo as linhas do campo chama norte. E a do outro lado chama sul. Então é como se isso aqui fosse um ímã, tá bom? Entenderam como que a gente faz isso? Ótimo. Então, para resumir, e a gente conseguir entender o sentido da corrente, tem que fazer essas perguntas. Primeiro, o fluxo magnético está aumentando ou diminuindo? A gente viu que nesse caso ela está aumentando. Tendência, sempre encontrar o equilíbrio. Aí você pensa, para diminuir esse fluxo, qual o sentido do campo? No mesmo sentido ou no sentido oposto? Então, isso que a gente tem que se perguntar, tá bom? Então, nesse caso, quais seriam as respostas? Eu tenho o fluxo magnético aumentando, então, para diminuir esse fluxo, eu coloco ele no sentido oposto, tá bom? É isso. Ótimo. Agora, vamos ver umas variações disso daí. Então, olha. Aqui eu tenho um ímã, né, normal. E aqui eu tenho uma bobina com um medidor que vai me falar se tem corrente ou não, tá bom? E aí, esse galvanômetro me mostrou que tem corrente elétrica nesse sentido aqui, ó, que tá de verde, tá vendo o vetor verde? E o I aqui, ó. Então, o sentido da corrente induzida já tá aqui para baixo. E eu quero saber se o ímã está aproximando, ou se afastando, ou se está movendo, ou se está parado. Então, vamos lá. Gente, para ter criado corrente induzida, o ímã pode estar parado? Não. O que o Faraday disse é que para ter corrente induzida, tem que ter uma variação do fluxo magnético. Ou seja, o ímã tem que estar afastando ou aproximando. Ele parado, por mais pertinho que seja, não tem nada de corrente induzida, nada, gente. Só tem quando tem variação de fluxo. Então, com certeza, ele está se movendo, ou aproximando ou afastando, tá bom? Beleza.
Agora, eu sei o sentido da corrente induzida. Na parte desse enrolamento, então, tem enrolamento assim, né? A parte que eu tô vendo, ela tá descendo. Então, ela vai descer de um lado e subir do outro, né? Então, na minha frente, ela tá sempre descendo, tá vendo? Nesse sentido, para baixo. Então, eu sei o sentido da corrente induzida, né? E aí, eu preciso saber se o ímã tá aproximando ou afastando. Então, como que a gente vai pensar isso? Olha, primeiro, então aqui tá a minha bobina, tá bom? Eu tenho corrente para baixo. Então, o que eu vou fazer? Vou usar a regra da mão direita. Vou colocar o dedão no sentido da corrente. Corrente para baixo, na frente, né? Na sua frente aí. Então, aqui, desse lado aqui, ó, eu tenho linhas de campo entrando. E desse lado, eu tenho linhas de campo saindo. Então, ó, eu faço assim, eu coloco para baixo e faço assim. Desse lado, de um jeito, desse lado, de outro, tá bom? Então, eu consigo identificar se aqui eu tenho linha de campo entrando ou saindo. Então, a gente identifica dessa forma que, colocando os dedinhos para baixo, o sentido do campo magnético induzido, que é esse de azul, é esse sentido aqui. E como isso aqui é polo norte, o induzido e o indutor têm o mesmo sentido. Se eles têm o mesmo sentido, significa que o induzido, que é o azul, está somando ao indutor, ou seja, está fazendo com que ele aumente. Então, se está fazendo com que ele aumente, como que ele estava antes? Antes, ele estava diminuindo, não é isso? Então, se ele estava diminuindo, ele estava com certeza afastando. Porque se ele estivesse se aproximando, ele estava aumentando. Então, ele está diminuindo, ok? Então, vamos lá? Então, agora, vamos voltar e fazer a cronologia que a gente conhece. Quando eu tenho um ímã que está afastando, o fluxo magnético nessa área está diminuindo. Então, vai gerar uma corrente induzida no mesmo sentido do campo indutor, para que esse fluxo aumente. Então, se o indutor e o induzido estão no mesmo sentido, significa que antes ele estava diminuindo, o fluxo estava diminuindo. Então, por isso que eu preciso colocar um vetor no mesmo sentido para que ele aumente. A gente viu isso aqui, ó. Aqui. No mesmo sentido. Então, toda vez que o fluxo diminui, eu coloco no mesmo sentido. E aqui, a gente viu que toda vez que o fluxo aumenta, é sentido oposto. Independente do polo. Quando o fluxo diminui, eu coloco vetores no mesmo sentido. Quando o fluxo aumenta, no sentido oposto, tá bom? Então agora vamos ver um exercício meio diferente, sem ímãs, com eletroímãs. Então vamos ver. Eu tenho uma bobina A, que é esse enrolamento aqui, e uma bobina B ligada ao galvanômetro. Gente, só essa daqui, ó, tá ligada numa fonte, tá vendo? E com o trem de liga e desliga. Essa aqui não, é só uma bobina ligada no medidor, tá bom? Aí quero saber o seguinte, a bobina A está sendo ligada ou desligada? Então, olha só. Primeiro, se eu pegar essa bobina A e ligar ela, deixar ligado, ela vai produzir um campo magnético aqui. Vai ser um eletroímã, ok? Ok. Só que o fluxo, ou as linhas de campo magnético que vão furar essa área aqui da bobina B, vai ser constante se ela continuar ligada. Então, não vai ter variação do fluxo magnético, então não tem corrente induzida. Bom, isso é um caso, se ela estiver ligada. Se ela estiver desligada, não tem corrente, não tem campo nem nada. Então, não tem fluxo, fluxo é zero. Também não tem corrente induzida. Então, tem dois jeitos de eu ter corrente induzida. Quando ela está sendo ligada ou ela está sendo desligada. Então, por quê? Quando essa bobina está desligada, a corrente é zero. E aí, quando eu ligo ela, essa corrente vai para o valor máximo. Ou seja, ela varia de zero para o valor máximo. Então, a corrente vai ter uma variação de zero até o valor máximo. Então, a corrente vai variar, esse campo criado vai variar de zero até máximo, ou seja, ele está aumentando. Então, o fluxo dessa área também vai estar aumentando. Então, quando eu estou ligando a bobina A, acontece um aumento do fluxo magnético que ela produz. Quando eu desligo ela,
ela estava com um valor grande de corrente, e aí ela vai para zero, ou seja, ela diminui o valor da corrente, assim, diminui a intensidade do campo, e assim diminui o fluxo nessa área aqui, ok? Então, por isso que quando ao ser ligado ou desligado, há uma variação do fluxo magnético aí. E aí sim acontece uma corrente induzida na outra bobina, tá bom? Daqueles exemplos de experimentos de Faraday, é o terceiro que mostra esse trem de ligar e desligar, tá bom? Então tá, vamos lá. Quero saber então se a bobina A está sendo ligada ou desligada. Então aqui me mostrou o sentido da corrente induzida na bobina B. Então se tem corrente induzida, ela está sendo ligada ou desligada. E aí eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz no exercício passado. Se a corrente está para baixo, o campo está entrando de um lado e saindo para o outro. Fica nesse sentido o campo induzido. Então, ó, o campo induzido tem o mesmo sentido do indutor. Os dois estão no mesmo sentido. Se eles estão no mesmo sentido, antes ela estava com um valor alto de corrente e foi para zero. Então, ela está diminuindo o fluxo, diminuindo o campo, diminuindo a sua corrente. Ou seja, ela está sendo desligada. Ok? Então, assim, é meio que o caminho inverso que a gente tem que pensar. Mas, se a gente comparar o sentido do campo indutor e induzido, eu consigo saber se o fluxo antes estava aumentando ou diminuindo, tá bom? Galera, era isso que eu queria falar para vocês. Esse GIF é de um experimento super legal, que aquele vídeo do YouTube fala um pouquinho sobre ele. É o seguinte, você pega um cano de um metal, tipo um cano de cobre. Bom, você pega uma moeda e um ímã, tipo assim, iguais. Aí, você pega um tubo de cobre e joga a moeda por dentro dele. E cronometra quanto tempo que ele demora para descer, ok. Só que quando você coloca o ímã e joga, eles podem ter a mesma massa, tudo igual. O que acontece? O movimento desse ímã nesse tubo de cobre vai gerando uma corrente induzida nesse tubo. Então, parte da energia do ímã descer, ele gasta um pouco dessa energia fazendo uma corrente induzida nesse tubo. Isso faz com que retarde o tempo de queda. Ou seja, era para ele cair, sei lá, em 10 segundos, ele cai em 15. Ele dá uma enrolada lá em cima. Não porque ele estava flutuando, mas porque ele gasta um pouco dessa energia gerando essas correntes induzidas. Então, isso é um experimento que mostra, na prática, assim, essa produção de corrente elétrica induzida, tá bom? Então, não deixa de ver o vídeo para você ver esse experimento. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que sim. Se você não entendeu, volta e tal. E estou disponível para tirar dúvidas. Bons estudos! Até mais vídeo. Beijo.